O machismo e o preconceito são alguns dos principais problemas enfrentados pelas mulheres. O termo gaslighting é um tipo de abuso psicológico que faz com que a vítima duvide de sua própria memória e chegue a pensar, inclusive, que enlouqueceu. Saiba mais na reportagem. A palavra é estrangeira, até difícil de pronunciar, mas representa um tipo de violência contra as mulheres. O gaslight se tornou o tema frequente de discussão, principalmente entre os movimentos feministas, porque evidencia uma prática ainda muito comum em nossos dias, o machismo. O machismo oculto, ele é tão perverso, produz tanta injustiça, tanta desigualdade, quanto o machismo explícito, né? Ele existe dessas duas formas e das duas formas pretende evitar que as mulheres possam assumir trabalhos onde só os homens podiam estar anteriormente, assumir postos de poder onde só os homens estavam até recentemente, assumir o seu direito de viver a sua vida com autonomia, a partir do seu próprio desejo, da sua própria vontade, da sua própria decisão. Essa é a intenção muito efetiva, né, desse machismo oculto. O termo é referência ao filme norte-americano da década de 40 chamado Gaslight. Na história, um homem tenta fazer sua esposa pensar que ela está louca. Para isso, ele intencionalmente prepara as lâmpadas de gás, em inglês gaslight, para ligarem e desligarem alternadamente. E todas as vezes que ela reage, ele afirma que ela está vendo coisas. Hoje a palavra é usada para caracterizar um tipo de abuso psicológico em que o agressor distorce informações para que a vítima duvide da própria capacidade e sanidade mental. Essa reprodução ela é muito prejudicial. Veja, também fora essa questão de você configurar a mulher como uma louca, né? Quando ela apenas está querendo impor uma autoridade, quando ela está querendo impor respeito, também podem ser configuradas em outras formas. Por exemplo, quando numa reunião, até de trabalho, a mulher começa a falar e é interrompida por um homem, né? E aí você não vê a mesma atitude daquele homem interrompendo quando são outros homens falando. Ou quando dentro de um ambiente de trabalho, uma mulher tem uma ideia, né, inovadora, né? E de repente, quando a gente observa, um homem toma aquela ideia como sua e ganha um status, ganha um respeito dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade. Guacira é organizadora do Centro Feministas de Estudos e Assessoria há 26 anos e acredita que quase todas as mulheres já passaram por esse tipo de situação. Eu tenho a impressão que todas as mulheres, em algum momento da sua vida, muito provavelmente em diversos momentos das suas vidas, às vezes, várias vezes num só dia, dependendo do lugar onde essa mulher está, podem sofrer esse tipo de machismo implícito, né? Eu me lembro de um episódio bem banal, mas que me deixou bastante furiosa. Eu estava na rua, no meio de uma multidão, e com o meu companheiro ao lado, e um homem esbarrou em mim assim, com uma certa força, sem querer. E ao invés de pedir desculpas para mim, ele pediu desculpas para o meu companheiro, né? Numa atitude explícita uma atitude implícita de machismo, gentil, né? E altamente machista, porque eu não importava, né? Eu era como se vista por ele como uma propriedade do meu companheiro, como um objeto do meu companheiro. Além do gaslighting, existem outros termos para nomear práticas machistas. Um deles é o broprating, em que a pessoa leva crédito de uma ideia que é da mulher. O manterrupting, quando homens interrompem insistentemente a fala da mulher. E o mansplaining, caso em que a pessoa acha que a mulher é incapaz de entender algo, explicando de forma infantil. De acordo com a vice-coordenadora da Cor de Igualdade, Sofia Vilela, essas ações podem diminuir o papel da mulher no ambiente de trabalho. Ao ingressar no mercado de trabalho a mulher, muitas vezes ainda vemos como aquele ser que tem que ser doce,
leve, suave, que não pode gritar, que tem que sempre ser paciente, né? Então, quando a gente pensa em mulheres que estão numa situação de autoridade, de poder, né, no sentido não de autoritarismo, mas de colocar a ordem, sejam em ambientes de empresa, sejam em ambientes educacionais, sejam em relacionamentos como um todo, muitas vezes a gente tenta mudar essa personagem, né, dessa figura da mulher. Ao invés de ela ser como qualquer homem, que é um ser que vai dar ordens, que vai impor respeito, que vai ser como um todo respeitado, a gente, quando vê uma mulher, muitas vezes impondo, gritando, a gente prefere configurá-la ou como louca, né? Ou como transtornada. Para Sofia Vilela, um dos grandes desafios do Ministério Público do Trabalho é a luta pela igualdade de gênero. Dentro da Corda Igualdade, né, dentro do Ministério Público do Trabalho, recentemente tivemos até uma oficina de políticas públicas para a inclusão, né, de mulheres, ou seja, discutindo o que pode ser feito para minimizar essas situações de discriminação no meio ambiente do trabalho, especificamente. Então, foram constatadas situações de discrepâncias salariais, de assédio sexual ainda muito intenso em relação à mulher, das empregadas domésticas ainda desvalorizadas, onde a sua grande maioria são mulheres e é visto ainda como profissionais, né, um subemprego. Enfim, há várias ações que podem ser feitas, né, e já estão sendo feitas. Há inclusive um grupo de trabalho formado dentro da Corda Igualdade só para discutir essas questões de gênero, né, e pensar nessas estratégias de atuação. Guacira reforça que o trabalho do MPT e de diversos órgãos públicos é importante para uma sociedade mais justa. O machismo é muito poderoso, o poder patriarcal é muito violento e as instituições públicas, se referem a um Estado democrático, tem que defender a igualdade, tem que garantir os direitos das mulheres, proteger as mulheres de todas as formas de violência. E o mercado de trabalho é um espaço extremamente violento, discriminatório, excludente das mulheres. E há uma discriminação específica, diferenciada das mulheres dentro do mercado de trabalho, que é preciso que a Justiça esteja atenta, o Ministério Público do Trabalho, em particular, esteja atento, que as políticas públicas estejam de olhos abertos para isso, para promover a igualdade, que as leis amparem, protejam e punam a violência de todas as formas como ela se apresenta, implícita ou explicitamente. E você vai